e a gravação dos shorts. E agora. Opa, não é o Discord, é o Audacity. Vou começar a gravar no Audacity agora. E aí, pessoal do The Geek News e do canal Gamer Januário, aqui é o Ricardo, o Gamer Januário, e hoje estamos ao vivo gravando mais um episódio do podcast The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. Vamos começar nossa gravação dos episódios de hoje falando sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Estamos montando o ranking dos 30 maiores adversários dos Cavaleiros do Zodíaco. Lembrando que não pode ser Deus, não pode ter sido Cavaleiro de Ouro. Se a pessoa era inimiga e virou aliada, só vale enquanto ela era inimiga. Se a pessoa era inimiga, mas não bateu nos cavaleiros, não entra na lista. Se não tiver constelação, não entra na lista. E basicamente é isso. Se não fez os meninos gritar, não entra na lista. Basicamente essa é a regra. E para fazer essa lista comigo, conto com a presença especial dele, o Giliard. E aí, Gili? É isso aí, também acho. Então, vamos começar isso aqui já lembrando para quem está chegando agora que esse é a parte 2, tá? Então, se você não quiser tomar spoiler, volta ali na nossa playlist, procura a parte um e aí agora vamos fazer a parte 2. Então, vamos fazer mais 10 cavaleiros desse ranking e no próximo domingo, dia 1º de setembro, vai ser lançado os 10 principais, os 10 mais poderosos de todos. Então, vamos lá, de 20º até o 11º, a ordem dos cavaleiros mais poderosos. Então, em 20º lugar, o inimigo mais poderoso que apareceu durante Saint Seiya foi Mist de Lagarto. Pô, mas o Mist, ele não era um pouco delicado para estar nessa posição, talvez? Então, o Mist tá aqui porque antes do Seiya, que é o protagonista, que é quem dá o nome do desenho, o Mist nunca tinha tomado um golpe sequer na vida. Nunca ele soube o que era dor, nunca ninguém atingiu o Mist. Acho que ele é relativamente forte. O que você acha? Também acho que ele realmente fez por merecer, foi forte, foi bacana. Inclusive,
Ele acho que foi o primeiro personagem assim que realmente. Não, o Pégaso Negro, né? Foi o primeiro que deu uma coça boa no Seiya. Mas depois o próximo foi o Mist. E foi muito bacana ver o Seiya tendo que desenvolver uma técnica nova ali na hora de improviso para poder bater nele. Então, 20º cavaleiro mais poderoso, adversário mais poderoso, Mist de Lagarto. Vamos para o próximo. O próximo, 19º colocado, Lune de Balron. Então chegamos aqui a mais um espectro de Hades. Então, como a gente falou antes, não ia ficar uma lista ali só com os últimos cavaleiros, né? Porque a gente tá levando em consideração dos feitos desses cavaleiros e tal, o poder deles. E o Lune é interessante, porque ele demonstra um pouco do poder dele antes de enfrentar os cavaleiros, né? Fatiando ali o carinha. Então, o Lune, ele é um espectro forte, bastante forte. E os espectros principais, basicamente, estão ali na nossa lista. A gente já viu alguns antes do Lune. Vamos ver quem podem ser os próximos. O que você achou aí do Lune, Gili? É. Sim. Roubado. Né? Tá, ficou bom. Apanhou um pouquinho ali do Saga, mas é porque o Saga ele tava meio over no arco de redenção dele. O Canon, isso. Ele tava no arco de redenção dele, então ele tinha que bater em gente forte. Em 18º lugar, o adversário mais poderoso dos Cavaleiros do Zodíaco está China de Ofilco, ou conhecido aqui no Brasil como China de Cobra. Ah, mas a China poderosa, forte, que não sei o que. Gente, ela quase matou o protagonista no primeiro episódio. Ela só não matou ele por causa da força do amor, né? Mas ela foi forte ali no começo do primeiro episódio. Bateu ali no Seiya, voltou depois, bateu. Ela tomou um golpe de um cavaleiro de ouro. Tomou cápsula do poder do Aiolia depois de ter batido no Seiya que estava ali hospitalizado e não morreu. E se a gente quiser levar em consideração ainda, ela serviu de escudo humano para proteger o Seiya dos ataques de um deus
pro Seiya poder dar uma flechada no Julian Solo, enquanto ele tava despertando o Poseidon, né? Então, a China, ela foi um pouco mal explorada, um pouco mal aproveitada, assim como os outros 88 cavaleiros. Mas ela tem bastante mérito de ser forte, né? Ela tá no imaginário da comunidade como uma vilã, uma adversária, uma antagonista poderosa. É, é o famoso, a nota de corte é aprovado, então tá bom. A Tétis, é, aham. Junto com Jamian e com a Marin, são os únicos cavaleiros de prata que sobreviveram, né? Dá aquela fraquejada no roteiro. E aí, em 17º lugar, como acabamos de citar que ele deu uma coça na China, temos Shido de Mizar, o Cavaleiro de Lobo. É Lobo? Não, de Lobo é o Fenrir. É do Tigre Negro. Então, o Shido de Mizar, o Tigre Negro, que chegou, bateu no Aldebaran para variar, manteve a, manteve a tradição de bater no Aldebaran, mas é porque o Aldebaran eu sei qual que é a dele, ele é bonzinho, então, como ele é muito grande, ele sabe que ele é muito forte, ele finge que apanha para poder dar autoestima para os adversários. Então, bateu no Aldebaran, bateu na China, bateu no Shun, bateu no Seiya, ó, bateu em todo mundo. Chegou tocando terror em geral ali. Ele fez até as florzinhas do Jardim da Saúde ficar congelada só com a passagem dele para mostrar o quanto que ele era um coração de gelo, típico de sagitariano. E foi esse aí o Cavaleiro Guerreiro Deus de Asgard, 17º colocado, Shido de Mizar. Justo? Acho justo. Por falar no Aldebaran, quem quiser acompanhe a nossa lista definitiva final do ranking dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos e vê lá em que posição que o Aldebaran ficou. É, ficou ruim comparar, né? Ele bateu no Aldebaran e dos Cavaleiros de Bronze menor. Né, o Aldebaran, ele é o representante do Brasil, né? Então, mais respeito com o grande Debas.
Um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Hum, né, exato. Bom, depois do Shido, então, 16º colocado agora, nós temos Niobe, um dos espectros de Hades. Pô, mas outro espectro? Calma, gente. Relaxa. Niobe, que foi também um espectro. Pra quem joga o joguinho dos Cavaleiros do Zodíaco, sabe o quanto que Niobe é chato, né? Porque ele é a cartinha que, como o jogo é gacha, então aquela cartinha mais sem valor que vem na maioria das vezes é bem o Niobe. Mas no desenho ele foi bastante impactante. Ele foi um dos espectros mais poderosos que chegou ali no santuário, bateu no pessoal. Então temos Niobe aqui como 16º. Não teve assim um feito muito grande, mas ele fez o básico de qualquer adversário. É. Então espera aí. Se ele venceu o Aldebaran, se ele empatou com o Aldebaran e o Shido venceu, teoricamente, então o Shido é mais sorte que ele. Só que não, né? É, exato. Porque apesar do Aldebaran ser meio chacota, ele é um dos 12 Cavaleiros de Ouro, né? Então, assim, são só 12 de 88, então ele é muito poderoso, Aldebaran. Talvez não tanto quanto os outros Cavaleiros de Ouro. Alguns, por exemplo, tipo o Saga, o Shaka, o Doku. Talvez ele não seja tão poderoso quanto esses, mas ele é muito poderoso por ser um Cavaleiro de Ouro. Então aí 16º colocado, Niobe, já fomos em metade da lista de hoje. Vamos lá, o 15º adversário mais poderoso que os cavaleiros enfrentaram, um general marina. Isaac, de Kraken, o coleguinha do Yoga, que treinou com o mestre do seu mestre, do meu mestre, do nosso mestre, do mestre da galera geral, do mestre de cerimônia, Cavaleiro de Cristal e do Camus, e que ele acabou sendo ignorado o desenho inteiro, o mangá inteiro, só foi lembrado quando precisava de alguma desculpa para fazer o Yoga chorar, depois que o barco com a mãe dele foi afundado, né? Então aí lembraram, vamos fazer o Yoga chorar? Como? Vamos lembrar que ele tinha um colega de treino
que era quase como se fosse um irmãozinho dele. E aí esse colega morreu e ele esqueceu o desenho inteiro e a gente ressuscita como uma assombração. E aí apareceu o Isaac de Kraken, um dos generais marinas de design mais bonito, na minha opinião, assim, ele é criativo demais. Foi um dos poucos design que não ficou parecendo ser tudo igual. Só muda a cor do cabelo, ele muda o cabelo, muda o rosto, muda a armadura, muda o formato do corpo. Ele e o Caça de Linard são os generais assim mais diferentões que tem. Apesar que os generais marinas eles costumam ser mais diferentinhos, mas o Isaac gostei muito. Ele é muito forte e ele deu uma coça no Yoga. Não que o Yoga também seja, ó, nossa, né, o grande inimigo a ser batido, mas é muito bacana. E o ataque dele também é muito bonito, a Aurora Boreal. Então, ele o roteiro convergiu muito favorável pro Yoga e foi legal e o Yoga baixou o espírito do Shiryu amigo durante a luta, né? Uhum. De cisne. Uhum. Muito mal explorado, terrivelmente mal explorado, Isaac. O arco dramático é fraco e o desenrolar da história para a conclusão é muito rápido, mas é bacana assim quando a gente analisa tudo que o Yoga passou, ignorando a existência do Isaac, a gente para e pensa, caramba, não era para ser esse. Sim, sim. E será que o Isaac era filho do Mitsumasa Kido? Acho que não. Mas o mais legal é justamente isso, que todos os Cavaleiros de Bronze, eles têm uma versão alternativa dos e se, né? Tem o Cassius, tem o Oco, tem o Isaac, o Shun e o Ikki trocados de lugar. Tinha que sair o Cavaleiros Metaverso feito pela Marvel pra gente poder ver a realidade alternativa desses meninos. Isso, o Arif Sensei. Então tá aí, 15º adversário mais poderoso, Marina Isaac de Kraken. 14º colocado, temos mais um Marina. Ih, começou. Agora só tem Marina nessa lista, só tem Poseidon. Não, gente. Calma que estamos sendo justos. Próximo, 14º colocado, Krishna de Crisaor. Vai falar que vocês não concordam com a gente. O Cavaleiro Indiano. Ele enfrentou o Shiryu por conveniência do roteiro. Era o cavaleiro com a lança contra o cavaleiro com a espada. Eles se enfrentaram, o cavaleiro todo cheio da mítica, né? O Shiryu, e ele todo cheio
dos chakras, brigaram ali, deu uma coça no Shiryu, os dois tiram a armadura, e é mó da hora. E é aquilo. Se enfrentou o Shiryu, é porque é muito poderoso. Porque o Shiryu, ele só luta se o inimigo for forte. Porque aí ele tem que tirar a armadura, tem todo o ritual dele. Então, aconteceu isso aqui. Inclusive, se eu não me engano, no no desenho, depois que eles venceram o Saga, o Shiryu, quando ele atingiu o sétimo sentido, ele já voltou a enxergar. Mas no mangá é nessa luta aqui que ele volta a enxergar. Não, ele continua, ele vai até o Hades. É só lá que ele volta. Então esqueça. Mas o Krishna, ele enfrentou o Shiryu e quase que leva. Não levou porque o Shiryu tirou a armadura a tempo. É. É. E o mais legal é que assim, eu interpretei essa luta deles como aquela fábula que o próprio Shiryu contou na batalha contra o Seiya, que tinha o escudo mais resistente, a lança mais forte e tal, e aí quando os dois se encontram, o Seiya que falou, né? O Shiryu tem um escudo que indestrutível e o punho mais sólido. Então a Marin me contou uma fábula do escudo mais resistente, da lança que mais, mais forte. E aí quando os dois se chocaram, os dois se quebraram, e ele usou isso para vencer o Shiryu. E aí literalmente nós vimos em Poseidon o escudo indestrutível, o escudo mais resistente contra a lança mais forte do mundo, e eles se enfrentaram. E o escudo não deu nem pra nem para esquentar, né? A lança, o escudo parecia um pedacinho de carne no meio dos dentes e a lança o palitinho que vai lá e tira ele. A armadura ter ficado dourada, que foi a única vez que o escudo do dragão bloqueou um ataque de verdade, que aí aconteceu a história do escudo e da lança. Na lançada final, o escudo ficou de ouro e bloqueou o ataque, salvando o Shiryu. Então, tá aí. Krishna deu trabalho, hein? Precisou a armadura dragão ficar dourada, precisou o Shiryu usar de artimanhas, técnicas secretas que ninguém nem sabia que ele tinha, descobrimos nessa luta. Então, é o roteiro de Kurumada sendo o roteiro de Kurumada.
13º lugar, General Guerreiro Deus. Ô, General, você já ia achar aqui, ó, mais um. Não, não é Marina, não. Guerreiro Deus de Asgard, Mime de Benetnash, também conhecido como Mime de Benetona, para quem assistiu a primeira dublagem da Manchete. Então, 13º colocado, Mime, o Cavaleiro da Harpa, aquele vermelhinho, que é só uma versão negativa daquele cavaleiro de lira, de harpa, do filme da Ares. O Mime, que ele também fez fila, né? Foi chegando, bateu ali no Seiya, bateu no Shun, o Shun ficou, e aí o Shun lutou, o Shun quis usar as correntes para fazer a defesa circular, e não deu certo, só conseguiu ali reagir na hora que usou a sua técnica suprema secreta. Que não estou falando da Tempestade Nebulosa, que ele até tentou e também não deu certo, né, contra o Mime. A técnica suprema secreta dele chamada Ikki! Aí ele conseguiu equilibrar a batalha. É. Então foi assim. O Mime foi muito poderoso, tanto que precisou o Ikki aparecer, precisou de dois cavaleiros de bronze ali para poder vencer, né? E não foi assim, ah, e o Ikki apareceu e bateu. Não. O Ikki lutou de verdade, sabe? Então, assim, é um cavaleiro muito poderoso, o Mime. O Ikki lutou, apanhou um pouco, bateu. E quando saiu, o Shun ainda tava lá destruído no chão, né? Não foi assim, ai, o Shun apanhou um pouco. Não, o Shun não, ele lutou com o que ele tinha e perdeu. E aí veio o Ikki e lutou de verdade e para ganhar. É, então a gente viu aqui já um cavaleiro bem poderoso, ó, o Mime de Benetnash. Empatado com o Mime, mas pelo critério de desempate ficou na 12ª posição, porque nas listas ele apareceu uma vez numa posição mais alta do que o Mime. Nós temos o 12º adversário mais poderoso que os cavaleiros já enfrentaram, que é Bado de Alcor, o irmão gêmeo do Shido de Mizar. Então temos aqui o Cavaleiro do Tigre Branco, que era o que foi abandonado pela família. Então, o Shido, que foi o playboyzinho criado pela família nobre lá, tudo, leitinho com pera, ficou lá, cresceu, virou um cavaleiro bem poderoso, ficou lá em 17º. E aquele que teve que se virar, teve que cuidar ali da própria vida, conseguiu 5 estrelas a mais, igual você jogando GTA. Então, 5 rankings a mais, temos o Bado de Alcor, o cavaleiro guerreiro deus ali meio da sombra, né? A sombra do Shido. Esse foi um dos últimos guerreiros deuses a ser derrotado. E ele. Bom, os guerreiros deuses têm esse péssimo hábito, né? De fazer filhinha dos cavaleiros de bronze. E o Bado derrotou o Seiya, a China, a Marin, o Shiryu, o Shun. Ou seja, ele parou e falou: vem tranquilo.
E isso, ele ainda não. Ele fez tudo sem que o irmão soubesse. Isso torna ele ainda mais poderoso, né? Uhum. Exato. Bom, já que o irmão mais novo bateu no Shun, nada como o irmão mais velho vir bater no irmão mais velho também, né? Então tá aí, ó. O Bado de álcool, 12º no nosso ranking. E para encerrar a nossa segunda parte, o 11º adversário mais poderoso, o primeiro a atingir a casa dos 100 pontos na nossa classificação aqui. Alberich de Mergris, que é um guerreiro deus de Asgard. Mas, Ricardo, traz guerreiros deuses em seguida. Pois é, gente, para vocês verem o quanto que os guerreiros deuses foram poderosos e o quanto que o roteiro do nosso querido Kurumada precisou trabalhar para poder fazer os cavaleiros de bronze que acabaram de enfrentar os cavaleiros de ouro pudessem se desenvolver e vencer esses inimigos. Por quê? Embora o Bado tenha feito filhinha, bateu em todo mundo ali e tal, vale ressaltar que estava todo mundo chegando ali cansado, fraco, com o cosmo parcialmente drenado pelas ametistas do Alberite. Que o Alberite chegou, pôs o Seiya na ametista, pôs a China, pôs a Marin, pôs o. Bateu no Shiryu ali, quase que pôs o Shiryu também. Acho que pôs o Yoga, sabe? Então, assim, tava todo mundo definhando, tendo as energias absorvidas pela ametista do Albert. Então, quando saíram da ametista, não é assim, ah, acabou a ametista, tá 100%. Não. Imagina que vocês ficaram em coma e saíram do coma, vocês não vão sair andando, vocês vão para reabilitação. Então, os cavaleiros já saíram fracos, cansados, abatidos, e aí foram e enfrentaram o Shido e depois o Bado. Então, o Bado teve ali muito poderoso, mas ele pegou os cavaleiros um pouquinho já enfraquecidos. Já era fim do dia também, né? Já estava terminando a saga. Precisava de um pouco mais de emoção. Mas o Alberich, se não fosse o Shiryu, com todo o conhecimento dele, que de vez em quando parece que ele esquece, tem umas crises de amnésia, eu acho que os cavaleiros não teriam conseguido chegar no Palácio Valhalla. Ele parece o Miro de Escorpião. Nossa, como fala. Sim, com certeza. Fora que
ele também tem muitas técnicas, né? Que nem o pessoal lembra muito do Hagen. Ai, controla o fogo, controla o gelo. Parece que foi personagem escrito por J.R.R. Martin, né? Do Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo. Mas o Alberich, ele tem a ametista, ele tem a espada, ele tem a floresta, ele controla as plantas, ele tem uma lábia, sabe? Então, assim, o Alberich, ele realmente tem muitas técnicas, muitas habilidades. E ele foi um pouco arrogante, né? Ele sempre foi um pouco. É aquilo, né? Tem o ego muito grande e acaba estragando um pouco. Basicamente, essa é a lição que sobra do Alberich. Mas também acho um cavaleiro poderosíssimo e ele é um pouco subestimado, esquecido talvez pelos fãs, porque eu acho que a primeira vez que ele começou a aparecer foi quando os cavaleiros mudaram de horário de exibição, alguma coisa assim. Então o pessoal acabou meio que perdendo um pouco da luta contra ele. Fora que também ele parecia ser um deus imbatível, ninguém sabia, nossa, como que vai fazer para vencer ele? E eu acho que por isso também acabou afastando, assustando um pouco. Mas ele é muito poderoso. E ele tem um design bem bacana, né? Meio emo ainda, naquela época que a moda emo não tava com tudo, então. É isso aí, pessoal. Então, concluímos aqui os 10 da lista de hoje. A parte 2 está aí completa. E dia 1º de setembro, dia que comemoramos os 30 anos da estreia dos Cavaleiros do Zodíaco, vocês vão saber quem são os 10 mais poderosos adversários que os meninos enfrentaram. Gili, quer completar, dizer mais alguma coisa aí sobre nossa lista? Valeu, Gili, valeu, pessoal. É, galera, se vocês discordam aí, monta a lista de vocês nos comentários pra gente ver. Não importa a lista de vocês, vocês vão estar errados porque a nossa é a final, original, definitiva. Brincadeira, vocês podem mandar aí que a gente vai levar em consideração até pra poder fazer alguns comparativos no episódio próximo, que vai ser o episódio final. Aqui vai ser importante a participação de todos, tá joia? Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês por terem acompanhado, assistido aí mais um episódio, nosso episódio de GeekCast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, tenham relembrado de alguns desses cavaleiros muitas vezes esquecidos pela maioria da comunidade. Mas espero que vocês tenham gostado, acima de tudo, tá bom? Nos vemos na próxima e fiquem espertos que durante a semana tem mais episódios de GeekCast. Dia 1º de setembro, às 18 horas, teremos aqui
os 10 mais poderosos e mais as menções honrosas aí da comunidade. Tá joia? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.